Quer mais? Não, valeu não! Au! Hoje é dia 3 de novembro de 2016, tá? Provavelmente você que está assistindo esse vídeo ter percebido que já passou um bom tempo. Faz mais ou menos uns 15 dias atrás, fiz uma das coisas que mais me deixam felizes, foi colher jabuticabas. Parece pouca coisa, nada me deixa mais feliz do que plantar árvores frutíferas, vê-las crescerem e dar seus frutos em abundância como normalmente elas costumam dar. Ao longo desses últimos anos eu plantei algumas árvores frutíferas, né, como pêssegos, nectarinas, limão siciliano, kiwi, pera, maçãs. Como faz pouco tempo, muitas delas ainda nem deram frutos, né? A macieira, por exemplo, para vocês terem uma ideia, ela normalmente costuma dar frutos lá pelo quinto ano, sexto ano. Obviamente, árvores enxertadas, elas costumam dar frutos mais rápidos, né? E foi nesse intuito que, inclusive, eu acabei de plantar mais ou menos umas 10 jabuticabas, que a gente chama aí jabuticaba mista, que são enxertadas. Em quarto, quinto ano, ela começa a dar frutos, o que parece muito lento, né? Mas quando a gente fala de jabuticaba, é até que muito rápido. Porque normalmente, a primeira colheita, vamos dizer assim, de jabuticaba se dá lá pelo 8º ano, tá? 8º a 9º ano, numa jabuticaba que nasceu de uma semente, que não é enxertada. Mas eu já tinha alguns pés já mais antigos e eu fiz recentemente uma colheita aí de jabuticabas. Vocês viram no início do vídeo, a Marlene, no caso, colhendo a jabuticaba comigo lá. Essa árvore que foi filmada no início do vídeo deve ter aí por volta dos seus 30 anos. Elas já estão muito grandes, elas já atingiram provavelmente sua altura máxima. Depende muito da espécie, mas normalmente elas ficam entre 8 a 10 metros de altura, que é o que tinha mais ou menos essas árvores. Por que eu decidi fazer esse vídeo e falar sobre essa árvore? Primeiro porque eu tenho um grande prazer em falar sobre esse tipo de árvore. Eu gosto muito, eu falei isso no primeiro vídeo meu do canal, eu gosto muito de árvores, de plantas, de flores, né? Vocês repararam que muitos dos meus vídeos têm tomadas de flores, e depois um dia eu pretendo falar sobre as flores e principalmente sobre a beleza das flores. É a resposta mais direta de que existe sim uma inteligência por trás de toda essa construção na natureza, tá? E que ela não é ao acaso, mas por uma questão inclusive física, porque se você for pensar entre causa e ordem, tá? Eu sou muito da definição que o Raymond, aquele cara lá que fala sobre singularidade tecnológica, para mim a frase que resume muito essa questão. Num universo que é somente informação, a ordem é simplesmente informação com algum propósito.
só sobre a jabuticaba, que é uma planta que eu acho que resume muito o nosso país. Para começar, ela é uma planta que é tida como nativa, ou seja, ela é uma planta autenticamente brasileira, tá? A gente ainda não tem muita ideia de onde veio esse nome jabuticaba, tá? Mas consenso geral é de que esse nome veio da língua tupi, que aí tem seus significados. Uma delas, eu vou ler aqui para vocês, tá? Da etimologia. Ela pode ter vindo dessa palavra em tupi que chama, que eu não sei como é que é a sonoridade da coisa, mas eu vou falar aqui aportuguesado, tá? Iapoticaba, significa frutas em botão. E aí, pela sonoridade, pode ter vindo aí a jabuticaba, né? Então é uma planta brasileira, tipicamente da Mata Atlântica, tá? Por isso que ela se dá tão bem nas regiões de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro. É uma árvore que gosta de sol pleno e muita água, mas muita água mesmo. País que tem abundância de água, país onde temos rios intermináveis, oceanos intermináveis, e que a água é tão presente na nossa vida, não poderia surgir árvore melhor neste país do que a jabuticaba. Então ela é uma árvore tipicamente brasileira. Curte sol, tem que ter a água presente na vida dela em abundância. É uma árvore de extrema beleza. Inclusive, por exemplo, uma das espécies que a gente chama de jabuticaba paulista, elas são utilizadas para paisagismo. Aquelas jabuticabas que abrem, a base dela, elas abrem. Paulista, ela tem mais essa abertura do que as outras jabuticabas. E aí ela acaba sendo utilizada para paisagismo porque ela é extremamente ornamental. Ela é uma árvore linda. O tronco dela é um tronco que se assemelha muito aos eucaliptos, ou seja, ela é manchada, né? Ela tem algumas manchas no tronco dela. A madeira dessa planta é extremamente forte, tanto é que assim, você não tem dificuldade nenhuma de trepar numa dessas árvores para pegar os frutos, porque é um tronco extremamente duro, parrudo, que aguenta aí tranquilamente. Gordo, como eu, por exemplo, subindo numa árvore dessa, ela nem sente, só que ela não é muito utilizada no mercado porque o tronco dela normalmente é muito tortuoso, comercialmente falando, acaba não servindo para muita coisa. É uma árvore que é usada para o âmbito ornamental e, além disso, como se não bastasse, ela dá frutos maravilhosos. É um fruto delicioso, é um fruto que se come in natura, e a árvore, se ela está bem cuidada, bem regada e bem adubada, ela dá muito, muito fruto mesmo. E isso é uma coisa fascinante para quem gosta, quem curte, para quem ainda tem essa vontade de subir em árvore para pegar frutos. A jabuticaba é o must, assim, né? O supra-sumo dessas árvores de frutos, assim. Bom, uma das coisas que mais intrigam, inclusive os biólogos, é a questão dos seus frutos, né? É uma árvore que já tem essa peculiaridade. As flores e o fruto nascem diretamente do tronco da árvore, que é diferente da maioria aí das árvores frutíferas. E isso é realmente intrigante. E eu acho que é por isso que tem essa característica de ser uma árvore tão peculiar e tão apreciada por muitos, né? Inclusive os europeus assim, ficam extremamente fascinados com esse tipo de árvore quando vem aquele tronco completamente rodeado e recheado de frutos. E são frutos normalmente lindíssimos e de um sabor muito intrigante, inclusive. O fruto pode ser consumido in natura, pode ser feito geleias, a gente pode fazer licor, inclusive vinho, tá? Tem uma história muito interessante que alguns italianos, quando chegaram aqui, teve aí a imigração dos italianos aqui para São Paulo, né? E aí quando esses italianos viram a jabuticaba pela primeira vez, notaram que ela era muito semelhante à uva, inclusive por conta da sua casca, que a casca dela é uma casca que vai do vermelho ao violeta, né? E aí eles começaram a utilizar, para fazer o mesmo processo do vinho com as uvas, eles usaram as jabuticabas, e daí surgiu o vinho de jabuticaba, que eu nunca provei, mas dizem que é muito gostoso. Não é fisicamente entre a jabuticaba e a uva que se dá a grande semelhança. Os componentes químicos que existem na jabuticaba são muito próximos às que existem na uva. Eu já estou com minha cola aqui, eu vou falar para vocês o que você pode encontrar na jabuticaba. Por exemplo, ela tem grande quantidade de ferro. Os índios utilizavam a jabuticaba para fazer sucos de jabuticaba para darem para suas mulheres que estavam grávidas, tá? Por conta da quantidade de ferro. Tem muito fósforo, tem vitamina C, tem boas doses de niacina, tá? Que é uma vitamina do complexo B que facilita a digestão, tá? E ajuda a eliminar toxinas. E além disso, eles têm alto teor de pectina e de peonidina, tá? E além disso também um pigmento chamado antocianina, tá? Que é responsável pela coloração da jabuticaba e da uva também. Essa antocianina, tá? Antioxidante poderosíssimo, tá? É um ótimo antioxidante, tá? Que ajuda a eliminar
do organismo as moléculas instáveis de radicais livres, tá? Então, assim, ela ajuda nos problemas cardíacos, ela ajuda até, inclusive, a controlar o açúcar do sangue para os diabéticos. É uma árvore belíssima que pode ser utilizada para paisagismo, seu tronco extremamente rígido e forte, uma árvore bonita, tem uma folhagem muito bonita também, e ela dá esse fruto aí que é praticamente único no mundo. Tem poucas árvores no mundo que dão a flor e o fruto no próprio tronco, e isso fascina muitos turistas. Eu tava esquecendo, tem um fator também ecológico, porque ela também atrai pássaros. Inclusive, a coloração da jabuticaba foi desenvolvida naturalmente para atrair os pássaros, para que a espécie da jabuticaba se perpetue. A árvore sempre me atraiu por conta da sua beleza, ela está presente em poemas, na literatura brasileira. A árvore tipicamente brasileira, é uma árvore que representa demais o nosso país. Você poderia também adotar aí uma árvore de jabuticaba, plantar ela desde o começo, que eu acho que é divertido o crescimento dessa árvore. Ela demora muito para crescer, e ela é uma árvore que é aquela árvore que vai crescer junto com a sua família, sabe? Seus filhos vão ver ela crescendo, vão lá pegar os frutos, vão escalar a árvore, vão utilizar ela para fazer... Você pode utilizar um dia, por conta do seu tronco existente, para poder fazer uma casa de madeira. É uma daquelas árvores que eu acho que deveria fazer parte de toda a família brasileira. E inclusive já dei de presente jabuticaba para alguns amigos meus, tá? Eu acho que dar uma jabuticaba de presente é extremamente significativo, ainda mais pela questão de preço, tá? A muda de jabuticaba não é barata. Uma muda de 3 a 4 anos, uma jabuticaba que bate mais ou menos aqui em mim, tá? Já tá custando aí por volta de 120 a 150 reais. Não é barato. E aí árvores maiores, árvores com 10 anos, já começa a custar aí na faixa de R$2.000. Então é um belíssimo presente. Quem quer dar um presente diferente aí para alguém e sabe que essa pessoa gosta de plantas, etc., ele tem espaço para plantar, eu acho que é um daqueles presentes indispensáveis, porque é diferente, é nobre, né? Você vai estar plantando e contribuindo um pouco com o planeta, plantando uma jabuticaba. E eu acho que é uma daquelas, como eu falei, é uma daquelas árvores que eu acho que tem que estar lá no seu porta-retrato junto com a família. É uma daquelas árvores que vai fazer parte da vida das pessoas. Essa é uma visão que eu tenho dessa árvore, e por isso que eu decidi fazer um vídeo singelo em homenagem a essa planta que é tão linda, tão exuberante e tão cara do Brasil como é a jabuticaba.